Acho que podemos começar, Jana. A nossa, a nossa próxima palestrante da noite, hoje, tem um trabalho interessantíssimo, inovador. A Janaíne, eu tive a oportunidade de ter como aluna em 2017, 18, né? E a Jana desenvolve um trabalho com crianças com autismo que é muito inovador. Todos nós sabemos que as práticas de tratamento para expansão de habilidades de autistas mais recorrentes são na área do comportamentalismo e do treino de comportamentos. E a Jana vem desenvolvendo um trabalho riquíssimo, né? A gente está aí da espera para ser lançado um capítulo que eu tive a honra de ser revisora, e que ela desenvolve um trabalho baseado em abordagem centrada na pessoa, usando as atitudes facilitadoras. Então, com você está a Janaíne, vai nos contar um pouco do que tem feito, do que faz, como é que está a vida. Está contigo, Jana, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Que responsabilidade falar depois dessa outra Ana, né? Que deu um show aí de animação e autenticidade, né? Eu tentei assim me organizar, porque eu para sintetizar tudo o que eu gostaria de falar num tempo tão curtinho, né? Mas começando, então, quem sou eu, né? Eu sou Janaíne Silvestre, sou psicóloga centrada na pessoa, sou especialista em reabilitação neuropsicológica. Isso quer dizer que o meu público não é só de pessoas com autismo, atendo também crianças com outras questões no desenvolvimento e também crianças com lesões crânioencefálicas, por exemplo, decorrentes de acidente, né? Sou mestranda no programa de pós-graduação da UFMT em psicologia, na linha de pesquisa sobre processos de desenvolvimento e suas interfaces com a saúde psíquica, né? Então, eu estudo a saúde mental de pais de crianças com deficiência. Bom, como que eu comecei a trabalhar com pessoas com autismo? Eu ainda estava na graduação, e eu descobri que tinha uma família que tinha uma criança que tem uma criança com autismo, e que eles estavam procurando estudantes para irem para casa deles e brincar com o filho deles. E eu me voluntariei, fiquei um pouquinho mais de um ano com essa família, e eu ia uma vez por semana para brincar com essa criança, né? Na época eu não sabia nada sobre autismo, inclusive a família me perguntou isso, né? O que você sabe de autismo? Falei, bom, eu não sei nada, né? Eu não sabia nada mesmo, eu não fiz nenhuma busca no Google antes de conhecer essa criança, né? E a família falou, então tá bom, a gente vai te ensinar o que a gente já sabe. E eu nunca mais parei de trabalhar com esse público, né? Desde a época da graduação até hoje. Então, eu tive um sonho que foi abrir uma clínica multiprofissional, e eu consegui isso esse ano. Né? Então, a gente está com 9 profissionais aqui, entre psicólogos, nutricionista, psicopedagoga e fonoaudiólogo também. Né? Mas eu queria um espaço que fosse diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto também. Eu não queria uma sala de atendimento convencional, eu não queria uma sala de espera convencional. Eu desejava, então, que a clínica tivesse uma área verde, onde as crianças que eu atendo gostassem de vir para ter experiências fora do contexto clínico convencional, né? Para que a criança, que a clínica fosse terapêutica e não só o meu atendimento. Né? Então, ali no meu sonho, né, eu gostaria que a clínica fosse também acessível para atender pessoas com todo e qualquer tipo de deficiência, que tivesse grama para que as crianças pudessem pisar, árvore para que elas pudessem subir, parquinho, né, para que a gente pudesse, inclusive, fazer sessões no ambiente externo. Queria que tivesse árvores frutíferas, e aqui a gente tem uma jabuticaba, um pé de limão e um pé de pocã, né, para que as crianças pudessem colher as frutas e tanto levar para casa, quanto que a gente pudesse aproveitar isso na nossa cozinha terapêutica. Né? Isso é um outro espaço que a gente tem aqui na clínica, que é uma cozinha terapêutica, onde a gente pode desenvolver receitas com essas crianças. Né? Queria que tivesse flores, a gente tem também pé de maracujá aqui, enfim, eu queria que tivesse essas outras possibilidades dentro de um espaço que concentrasse o comprometimento ético, técnico e científico, né? Então, pensando isso tudo junto com
com a ciência também, né? Eu fiz o meu curso do CPHB em 2018, foi quando eu voltei a morar em Brasília, né? E nessa época eu não sabia muito bem se o que eu fazia era ACP, né? Porque o meu público que eu amo atender e que eu sempre gostei de atender foi aquele público para o qual o Rogers não escreveu, né? Não é um público convencional do Rogers. E isso me trouxe muitas dúvidas, né? E essas dúvidas ficaram em mim por alguns anos. E eu penso assim, e eu acredito que a dúvida ela faça parte também no processo de desenvolvimento, mas eu confesso também que teve uma situação em que acirrou em mim essa dúvida. Foi quando uma pessoa muito relevante na CP, em um congresso, disse para mim assim: você pode estar fazendo qualquer coisa, mas a CP isso não é. Né? Então pensa como eu cheguei no CPHB, né? Com 1 milhão de dúvidas, né? E eu me recordo que eu tive uma sessão, talvez a Ana recorde disso também, que eu gravei, foi uma sessão gravada, e eu pedi ajuda para todo mundo lá do CPHB. Falei, olha, gente, essa sessão foi muito ruim, mas eu quero que vocês me ajudem a entender como poderia ser melhor, né? Porque é uma criança, uma menina que tem um autismo, o autismo dela é grave, ela tem muita dificuldade de interação ainda hoje, porque eu tenho contato com a família, e eu fiquei com receio, assim, de apresentar isso para as pessoas no CPHB, e eu pedi assim, por favor, não me julguem, porque eu sei que a sessão foi ruim, mas eu quero ajuda, porque eu quero melhorar nisso, eu quero poder oferecer sessões boas para essas crianças, né? E eu senti esse acolhimento, e aos poucos, a sensação de solidão que eu senti por muito tempo, ela foi deixando de existir em mim. A Ana foi uma pessoa muito importante nesse processo, a Ana Lúcia, né, do CPHB, a Ana Rafaela, que é minha professora aqui de Cuiabá, também, para quem eu mandava áudios desesperada, recém-formada, Ana, está acontecendo isso, e eu sinto a necessidade de uma estimulação cognitiva, eu sinto a necessidade de dar modelos para essa criança, de como ela pode se expressar sem o uso da agressividade física, mas isso é ACP, né? E aí essas professoras, né, iam me ajudando nesse processo. E hoje eu posso dizer que eu não me sinto mais só, apesar de sentir que o caminho que eu trilho é muito particular ainda, né? Então, eu tenho pensado sobre essas pessoas que eu atendo e como eu posso oferecer ajuda para essas pessoas, né? Então, eu entendo que as pessoas com autismo são pessoas que necessitam de estimulações diferenciadas para poder desenvolver o seu potencial, o potencial do seu corpinho, o potencial do organismo que elas têm, para conseguirem fazer melhores escolhas, para conseguirem chegar no nível da congruência, por exemplo, da expressão dessa congruência. Né? São pessoas que têm dificuldade na comunicação, na expressão verbal, na fala, e também na comunicação, naquela comunicação que é social, que é a interpretação, o desenvolvimento do pensamento que envolve o pragmatismo, é a compreensão da ironia, é a compreensão de uma piada, né? Esses aspectos da fala também, da comunicação, que também muitas vezes são prejudicados nas crianças que têm o autismo, né? São pessoas que se relacionam de uma forma diferente, né? Então, não adianta a gente pensar que aquilo que a gente aprendeu para a ludoterapia convencional, a gente vai aplicar com crianças que têm o autismo. São crianças que requerem, inclusive, um tipo de sala que é muito específico. Né? Inclusive, quando eu abri a clínica aqui, eu tinha um armário aqui na sala de atendimento, que é um armário muito próximo à proposta da ludoterapia. Né, que é um armário onde fica tudo aberto, disponível para as crianças poderem ter acesso. E a minha experiência foi péssima com esse móvel. Porque eu atendo muitas crianças com autismo e muitas crianças com TDAH. Imagina quanto que essas crianças desorganizavam
vendo toda aquela estimulação de cores e inúmeros brinquedos que elas poderiam ter acesso, e o quanto da relação ficou perdido com esse móvel na minha sala, né? Foi um móvel que eu logo tirei, né? Assim que eu pude, eu mandei fazer esse que eu tenho aqui, que depois eu posso até mostrar para vocês. Ele é fechado, né? Ele fica tudo fechado. Mas, se vocês repararem, e por isso que eu vim falar, inclusive nessa sala, aqui eu tenho uma prateleira e as caixas dos brinquedos, elas são todas transparentes, elas têm etiquetas também, né? Porque eu quero que minhas crianças, elas consigam enxergar os principais brinquedos que ficam aqui, né, expostos nessa prateleira, mas que elas não tenham acesso direto a esses brinquedos, né? E por que isso, né? Então elas enxergam porque as caixas são tão transparentes, e tem criança que lê, então elas conseguem inclusive ler o que tem dentro da caixa, mas elas precisam se comunicar comigo para conseguir ter acesso a esses brinquedos, né? Então é através dessa estrutura aqui que eu consigo desenvolver, por exemplo, o apontar, o seguir o apontar do dedo, a solicitação verbal com uma única palavra, a solicitação do brinquedo usando o vocativo. Jana, quero a fazenda. Jana, quero o túnel. Jana, quero os animais. Ou pega os animais, ou animais, né? Ou apontar, ou o contato visual, né? Tem duas prateleiras aqui, essa que é mais alta, e tem a prateleira desse móvel que ela é um pouquinho mais baixa, que fica com alguns recursos um pouquinho não são acessíveis ainda para criança, mas para que a gente trabalhe o apontar, por exemplo, com uma distância diferente, né? Então são crianças que têm dificuldade no contato visual, né? E para isso eu tenho uma caixa inteirinha de fantasias, né? Onde eu posso me enfeitar para ficar muito mais atrativo, para que essa criança ache interessante olhar para mim, e eu não precise ficar fazendo ou mexendo o rostinho da criança e falar assim: olha dos meus olhos, olha dos meus olhos. Eu viro interessante para essa criança e ela vai me olhar de forma espontânea, né? E através do contato visual eu vou desenvolver uma série de outras coisas, né? Uma delas, por exemplo, é o desenvolvimento da fala, né? E eu compreendo também que essas crianças, muitas vezes, elas querem se relacionar com outras crianças, mas elas têm uma dificuldade gigante no relacionamento, né? E aí a gente desmantela um dos mitos das pessoas com autismo, que é: as crianças com autismo não gostam de brincar, não gostam de estar com outras crianças. Isso não é verdade. Isso nem de longe é verdade, né? As crianças com autismo têm dificuldade de estar com outras crianças, mas não gostar, não, né? E isso me faz pensar, uma das crianças que eu atendo já tem 2 anos, logo que eu comecei o atendimento clínico aqui em Cuiabá, eu comecei a atender ele, porque quando eu voltei, né, para Cuiabá. E é uma criança que eu fui, logo na primeira semana que a família veio comigo, eu fui observá-lo na escola, e uma coisa que eu observei é que ele corria das crianças, né? E ele não me conhecia. Eu fiz questão de ir na primeira semana de acompanhamento justamente para ele não me conhecer, para que eu conseguisse ver bem naturalmente como ele ficava na escola, né? E ele estava no pátio e ele foi brincar naqueles gira-giras, né? E eu fui balançar ele no gira-gira e ele ficou. Mas a hora que as outras crianças viram que eu estava balançando no gira-gira, elas foram para esse gira-gira, umas 4 ou 5 crianças, e ele levantou, saiu e ficou de longe olhando. E eu continuei brincando com as outras crianças, e o tempo inteiro que eu fiquei lá, brincando e rodando, ele ficou de longe observando a gente brincar. E ele dava risada, mas ele não chegava perto, né? Essa criança que essa semana encontrou mais 3 crianças aqui na clínica e ficou durante 15 minutos no início da sessão, brincando de correr e de pega-pega com essas 3 crianças, com essas 3 meninas, né? Então, a gente não pode dizer que uma criança com autismo não gosta de brincar. Não, ela precisa desenvolver recursos, precisa desenvolver toda a potencialidade que ela tem nesse organismo para conseguir estar em relação com essas outras crianças, né? E aí, quando a gente pensa em desenvolver esse potencial, eu sinto a necessidade de estimulações que são bem pontuais, né? E nessas estimulações que são bem pontuais,
né, para essas estimulações que são bem pontuais, eu escolho junto com a família qual vai ser essas nossas metas de desenvolvimento, né? Então, eu, enquanto psicóloga da ACP, estabeleço metas de desenvolvimento em terapia, né? Isso parece muito incongruente com a CP, mas eu tenho visto que não é, né? Porque eu tenho pensado, né, que eu estou dando a possibilidade dessa criança poder escolher o que ela vai querer daqui a uns dias, né? Quando eu ensino a minha criança a falar, a emitir um sonzinho, e depois quando eu ensino essa criança a escolher entre dois objetos, né, eu tô iniciando, né, o que mais para frente vai ajudar ela a escolher uma profissão, escolher um bom parceiro no relacionamento, escolher o que ela quiser, né? E aí, inclusive, nessa escolha, né, eu vejo que muitos terapeutas, e o que me dói o coração, né, trabalham em terapia forçando a criança a fazer coisas que a criança não quer, né, em busca da autonomia dessa criança. E aí a proposta que tem me feito sentido no atendimento é respeitar os desejos dessa criança enquanto a gente desenvolve o potencial que ela tem no corpinho dela. Né? Então, hoje mesmo, eu fiz essa sessão aqui, que é a história do Bambi, né? Que é uma criança que está muito interessada no Bambi, e a gente estabeleceu como uma das metas de desenvolvimento dela que ela reconheça emoções simples, né? Então, o que ela saiba que é tristeza, o que ela saiba que é ficar bravo, que é raiva, que ela saiba o que é susto, né? Então, isso está nas nossas metas de desenvolvimento. E aí eu fui assistir o filme do Bambi, né? Porque se ela está extremamente interessada no Bambi e eu sei da minha meta de desenvolvimento, eu preciso mergulhar nesse interesse dela para responder a esse interesse que ela tem e, a partir disso, oferecer ações, né, que eu tenho pensado que ações centradas fica um bom nome para isso. Então, as minhas ações são centradas na criança, mas são ações que eu preciso tomar, né? Então, eu assisti o filme do Bambi e eu fui dando print em algumas cenas, né? E essa criança, eu fui contando essa história com essa criança e depois ela foi me contando a história, mas eu dei print em algumas telas específicas, por exemplo, essa do Bambi chorando, deixa eu ver, essa do Bambi feliz quando ele vai passear na mata, o Bambi muito bravo quando ele encontra o rival que também quer paquerar essa moça que eu esqueci o nome agora, o Bambi brigando, o Bambi com uma cara de susto quando pega fogo na mata, enfim, né? Pensando nas minhas metas de desenvolvimento, mas com o interesse da criança, né? Então, eu tenho pensado assim, que o uso de ferramentas específicas para esse público não deve ferir a ACP. Isso, ao meu ver, faz parte do princípio da nossa teoria, né? Que é a consideração empática pela pessoa no que ela é agora. Né? E isso me faz pensar também que trabalhar com os interesses da criança é importante, né? Então, como que eu faço assim para estabelecer as metas? As metas não são só da minha cabeça, né? Em conversa com a família, né? Eu busco entender qual que é a maior dificuldade que eles estão tendo, qual que é a queixa que eles têm, né? O desejo que eles têm. Quando é um adolescente, eu pergunto isso para o adolescente também, né? O adolescente, inclusive, pode auxiliar no desenvolvimento das metas dele, né? E o meu conhecimento teórico para isso, né? Então, às vezes, eu pergunto assim, tá, para a família, né? O que você quer, né? Vamos entender aqui, eu vou pensar nas metas de desenvolvimento do seu filho, mas o que você gostaria que a gente fizesse aqui no consultório? E uma das falas que vem muito eu quero que ele fale. Tá, e aí eu entendo que esse é o sonho da família, que a criança fale, que a criança verbalize, né? Só que o meu conhecimento teórico vai me ajudar a pensar qual vai ser todo esse processo da construção da fala dessa criança. Então, eu já sei que para uma criança conseguir falar, ela vai ter que ter 3 pré-requisitos para o desenvolvimento da fala. A criança vai ter que fazer contato visual. A criança vai precisar
imitar. E a criança vai precisar desenvolver a atenção compartilhada, né? Então, eu preciso brincar com essa criança para que a criança compreenda que é legal estar em interação, para que a fala faça sentido para essa criança. Eu preciso que ela imite e eu preciso que ela me olhe, porque eu vou precisar que ela olhe para o movimento que a minha boca faz para conseguir imitar o movimento e emitir esse som, né? E esses 3 pré-requisitos, né? Porque aí eu penso que pode surgir essa dúvida, né? Mas a fala, o psicólogo ajuda no desenvolvimento da fala, isso não é trabalho do fono, da fono, né? Mas se você pensar nos 3 pré-requisitos para o desenvolvimento da fala, eles são trabalho nosso. Contato visual, a imitação e a atenção compartilhada, né? E aí a gente precisa trabalhar com esse profissional que é da fonoaudiologia também, né? Então eu entendo que a relação com essa criança, ela vai ser a base do trabalho, né? E de relação, isso o Rogers falou, ele não falou de pessoas com autismo, mas de relação ele deu um show, né? E aí o que ele estabeleceu como princípios a gente utiliza normalmente aqui no atendimento a pessoas com o autismo também. E aí eu tenho visto que, assim, enquanto a criança está em interação comigo, faz sentido eu solicitar as minhas metas de desenvolvimento. Se eu perco a interação com essa criança, não adianta eu solicitar. Eu preciso esquecer da minha meta, voltar para a interação, voltar a ter contato psicológico com essa criança, para que ela fique motivada novamente comigo e para que ela sinta que vale a pena superar algo que eu vou propor para ela que vai ser um pouquinho difícil, porque ela não está acostumada a ter que falar animais quando ela quer os animais, né? Isso faz parte da dificuldade dela, né? Estou lendo aqui os comentários, né? Que bom que vocês estão gostando, gente. Então é isso, né? As metas, elas vão servir para que a gente dê condição e para que a gente pense qual vai ser a linha que a gente vai seguir no desenvolvimento dessa criança. Porque um terapeuta que fala, eu quero que a criança melhore, esse terapeuta não está fazendo nada. Melhorar não é meta de desenvolvimento, né? Eu quero que essa criança fique bem. Fique bem não é meta de desenvolvimento. Ela vai ficar bem como? Ela vai melhorar como essa criança com autismo, né? E aí essas metas, elas são compartilhadas com a família, né? Então eu traço as metas de desenvolvimento pensando no que a família me trouxe, pensando no que eu já vi com essa criança. Eu compartilho, eu dou essas metas para essa família, essa tabela de metas, né? Que geralmente estão aí em comunicação verbal, comunicação não verbal e habilidades sociais. Dependendo da criança, eu coloco AVDs também. E dependendo da criança, eu coloco habilidades cognitivas também, né? Depende de cada caso. E depende também do que a gente vai focar no desenvolvimento dessa criança. Porque a família, ela chega aqui com um mundo de queixas, porque essa criança está com déficit no desenvolvimento, né? E eu não posso dizer para a criança vai melhorar. Não, né? Porque senão a gente vai dar um monte de tiro em vários lugares, talvez não acerte nenhum, né? Eu preciso que a gente foque em uma habilidade bem específica, depois foque em outra, foque em outra, foque em outra, e depois que aquilo tudo já estiver desenvolvido, a gente vai passar por habilidades que são um pouco mais complexas daqueles níveis, né? De habilidades sociais, de comunicação verbal, não verbal. Mas eu preciso saber, e aí geralmente eu tenho essas metas das crianças já na minha cabeça, né? Eu memorizo essas metas, e algumas vezes eu preparo atividades que são muito específicas, como foi essa atividade aqui da história do Bambi, mas essa criança olhou essa atividade do Bambi hoje e não deu moral. E muitas vezes isso acontece, a criança olha a minha atividade e não dá moral para a atividade. E aí a criança pede a fazenda. Aí eu não vou obrigar a criança a fazer a minha atividade. Eu vou ter que dar os meus pulos para trabalhar as metas de desenvolvimento dela, que estão na minha cabecinha, no que é do interesse dela, né? Porque eu já sei, porque eu já estudei isso, que quando eu tenho um cérebro que está motivado, uma criança que está sentindo prazer, que ela está ali com o sistema límbico dela, né, funcionando bem, eu sei que essa criança ela vai aprender rápido.
né? Eu sei que o tanto de repetições que ela vai precisar até adquirir uma habilidade vai ser bem menor quando ela sentir prazer. Então, não adianta nada se isso aqui for forçado para a criança. Não sei se não adianta nada, mas adianta pouco, né? Então, eu percebo que se divertir na sessão com crianças com autismo é muito importante. Algo que talvez não seja tão importante na ludoterapia, né? Porque a ludoterapia não é um processo de aprendizagem, né? Mas trabalhar com crianças com deficiência é uma necessidade de aprendizagem. E eu sei que quando há diversão, a aprendizagem acontece de forma mais significativa, né? Quando isso é interessante para a criança, ela vai achar que ela está só brincando, né? E não que ela está aprendendo algo, né? Então, pensar no trabalho com crianças com deficiência, crianças com autismo, né? E eu gosto desses diagnósticos, né? Isso faz um pouco assim parte de mim, porque eu acho que isso facilita trabalhar com a equipe, né? Quando eu penso uma criança que me vem com diagnóstico, eu não penso na deficiência dela, eu penso em tudo que ela tem de potencial. Cada meta de desenvolvimento que eu estabeleço é pensando no potencial de desenvolvimento que essa criança tem, e não na debilidade que ela apresenta naquele momento, né? Então, eu penso em potencialidades, né? Trabalhar com pessoas com autismo é pensar em potencialidades do desenvolvimento. Bom, acho que é isso. Eu não sei nem quanto tempo eu falei. Eu sei que eu até me arrepio falando desse assunto, de tanto que eu gosto. Gente, isso faz muito sentido para mim. Eu sei que isso é um caminhar, né? Que eu estou aprendendo, que eu vou aprender cada vez mais. Eu quero escrever sobre esse assunto, mas eu digo para vocês que falar sobre atendimento de pessoas com autismo, gente, me arrepia. É isso, eu estou arrepiada agora, porque sei, isso faz sentido para mim. Fico aberta para agora para ver o que vocês pensaram sobre isso e o que vocês querem pensar comigo sobre esse assunto. Ana, Jana, antes de tu falar, posso falar um pouquinho com ela? pode, claro, fala, Quem está Luísa. falando? Luísa Luísa, Bittencourt, de Florianópolis. Esse é isso, PHB também. sim. Eu preciso muito te dizer que a tua fala me aqueceu o coração. Eu trabalho com criança e adolescente aqui também, com a ludoterapia, fiz a formação na CP e a ludoterapia na CP em Brasília. Eu fui para Brasília só para fazer os dois cursos, e a tua forma de ver, eu não atendo especificamente crianças com TEA, atendo de todas as formas, mas a tua forma de ver de que sim, algumas crianças necessitam que a gente tenha alguma possibilidade de auxiliá-la a desenvolver esses processos, e eu vejo que isso cabe também na ludoterapia, me aquece, e para mim isso é muito ACP. Quando tu disse que tu te sentia sozinha muitas vezes e que alguém falou que isso não é ACP, muito provavelmente essa pessoa não tem a vivência e o conhecimento, não necessariamente do que é ACP, porque, ok, pode compreender a teoria, mas a vivência da forma como se coloca. E a forma como tu te colocou hoje aqui, e explicando e colocando, contando um pouco do teu trabalho, foi tão lindo, assim, foi tão acolhedor e tão ACP para mim, que me deu eu falei assim, eu não vou escrever porque eu preciso falar para ela. Sente daí um pouquinho do meu abraço e do meu acolhimento, de que tu não tá sozinha. Eu também sinto, assim, uma possibilidade de forma de trabalho com muitas crianças que precisam dessa orientação. Eu trabalho com muitas crianças com TDAH também, então, entre outras coisas, mas a gente sabe que a gente precisa auxiliar em alguns processos, e acho que é muito da nossa postura, né?
mais do que qualquer outra questão, é muito mais da nossa postura. Então, só para te acolher daqui e a gente se sentir um Tô pouquinho... sentindo esse calorzinho vindo daí. Eu vou deixar aberto, na verdade, não tem perguntas, tem muitos comentários. Quem quiser falar diretamente para a Jana, essa é a nossa forma de trabalhar. Fernando, fica à vontade. Então, Jana, antes, deixa eu só te interromper, Fernando. Tem uma pergunta aqui no chat da Juliana, nossa colega do CPHB. Está te elogiando muito, dizendo que tua fala foi muito linda, que dá para ver o teu brilho no olhar, e remeteu a experiência dela na PAI como ecoterapeuta. E aí ela quer saber se você já trabalhou com essa terapia lá na tua clínica ou em algum projeto. Não, olha, eu já montei com algumas crianças em ecoterapia, mas eu nunca estudei especificamente sobre a ecoterapia, porque eu tinha uma criança que eu atendia com autismo grave, assim, com muita agressividade, e aí eu frequentava outras terapias com ela também, e a eco era uma delas, né? Então, eu já montei com essa criança, já montei com outras crianças com paralisia cerebral, por exemplo. Às vezes, quando faltava alguém, eu montava, eu fui aprendendo, né, com eles, e eu sempre gostei de experienciar essas coisas novas. E, assim, a minha experiência com a eco, com essa adolescente que eu acompanhei, foi bem interessante, né? Porque era uma criança que tinha muitas dificuldades com frustração, dificuldades sensoriais também, e que puderam ser trabalhadas em ecoterapia, né? É o cavalo que anda quando não espera, é precisar limpar o cavalo depois de montar na areia, né? Então, lavar esse cavalo. Eu não sei falar muito disso, porque a minha experiência foi bem restrita e única, né? A esse momento que eu morei aqui no interior do Mato Grosso, inclusive. Mas foi uma experiência com essa criança proveitosa, né? Por conta de tudo que estava associado a andar no cavalo. E, inclusive, essa criança montava o cavalo mais calmo. Um dia ela deu uma mordida no pescoço do cavalo, que deixou marca no pescoço do cavalo, e o cavalo não reagiu. Ele não pulou com ela, não fez nada, não sei, deixou marca, ele ficou com vergão, assim. Né? De tamanha era a dificuldade dessa criança em lidar com qualquer imprevisto. Fernando queria falar. Então, primeiro, Jana, né, essa questão do ser ou não ser ACP, na minha pequenez de conhecimento na ACP, eu vejo que você é puramente ACP, quer dizer, pelo que eu me lembro, o Roger nunca se opôs, e até pelo contrário, ele diz que é possível usar qualquer que seja o recurso que você sinta necessidade na relação terapêutica, desde que você mantenha as suas atitudes, né? Quer dizer, eu acho que o preponderante de ser ACP não é se você usa um teste ou se você faz um diagnóstico, né? É se você tem a sua presença, né? Com as atitudes necessárias, né? Então, eu acho que você está belíssimo o trabalho, né? Que você está fazendo. E aí, eu achei interessante que na fala de vocês duas, né? Da Ana também, coincide com uma questão que a gente imagina assim, que os médicos deveriam, por exemplo, quando atendem um cliente, eles não deveriam se ater apenas ao sintoma, né? Eles tinham que investigar a vida da criança ou do adulto, não importa, porque N coisas podem estar acontecendo que estão influenciando naquele sintoma, né? E aí a gente vê que, do nosso lado, como psicólogo, com o trabalho de vocês duas aí demonstrando isso, né? O quanto é importante a gente também perceber que talvez esse cliente precise de coisas mais concretas, seja um clínico, seja um nutrólogo, seja um homeopata, enfim, né? Tem coisas acontecendo ali que podem estar trazendo
aquelas alienações dele que podem contribuir. Então, é muito interessante pensar aqui na relação com o cliente, talvez a gente possa se colocar nesse caminho de orientação, né? Que não seja prescrição, mas que seja de questionamento, se não tem outras coisas a serem investigadas, né? Muito E legal. você sabe, Muito Fernando, obrigado. que é uma questão, né, nas pessoas com autismo, muitas delas, né, é a questão da alimentação, uma restrição alimentar muito grande, né? Essa semana eu ouvi o caso de uma criança que só come linguiça e batata frita, né? E não come nada além disso. Então, eu tenho tido contato com alguns profissionais de medicina integrativa, funcional integrativa, nutrição funcional integrativa também, né? É uma área assim que tem sido bem embasada em pesquisas, em estudos, e que pensam, né, na qualidade desse organismo, na qualidade dos neurotransmissores, porque você pensa, né? É como uma plantinha, né? Se a plantinha não está dando frutos, você aduba essa terra, né? Pensa qual é o adubo que uma criança que tem uma restrição alimentar grave tem para nutrir esse cérebro, né? Para nutrir essa baía de mielina, né? Para nutrir o corpinho dela, né? E eu tenho tido a experiência especificamente com uma criança que tem me chamado muita atenção. É uma criança que eu já acompanho há um bom tempo também. Uma criança que quando a gente iniciou o acompanhamento, a criança só falava 2 palavras e hoje ele tem uma gama assim de palavras que ele fala e já a construção de frases muito alta mesmo, assim, já passou das 100 palavras, porque a gente faz essa contagem também, né? A gente começou com, eu lembro assim, a primeira tabela de metas que a gente foi com essa criança era aumentar as palavrinhas que ele falava para 10 palavrinhas, de 2 para 10. E não precisavam nem ser palavras claras. E hoje, né, já ultrapassa as 100 palavrinhas que ele fala. E já está formando frases. E essa criança tem feito há alguns meses tratamento com a medicina e a nutrição integrativa funcional. E eu tenho reparado a restrição alimentar dele diminuiu. Ele tem sentido desejo de experimentar outros alimentos, mas alguns alimentos foram retirados dele, né? Como alimentos com glúten, alimentos que têm um potencial de inflamação neurológica. E essa criança tem apresentado aqui na clínica, eu até mandei mensagem para a médica dele essa semana, uma qualidade na interação e uma atenção compartilhada muito maior, né? Eu medi o tempo, essa semana ele permaneceu numa mesma brincadeira comigo durante 20 minutos, né? Coisa que ele não conseguia ficar 5 minutos brincando, em uma mesma brincadeira, ele trocava, né? E isso foi, lógico, ele faz muitas terapias também, mas eu tenho reparado, né? Eu percebido, eu não sei se é correta a minha percepção, mas eu acho que, né, que isso está fazendo sentido para mim, que após o tratamento, né, com essas 2 especialistas nessa área, ele tem aproveitado a terapia de uma forma diferente. Né? A gente não pode distanciar do nosso corpo, né? A gente é o nosso corpo também, né? Eu não posso deixar de registrar o quanto eu fico contente em te ouvir falar em neurotransmissores e bainha de mielina. Hoje a Carol também falou disso, né? Ontem a Amanda falou disso, o Adriano falou no primeiro dia, porque houve um tempo em que eu falava de fisiologia nos encontros da ACP e as pessoas diziam assim, mas como é que você consegue fazer a ACP e falar de fisiologia ao mesmo tempo? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nunca, tudo a ver. E nesses 15 anos, né, que foi da vez que eu apresentei o meu trabalho sobre sistema nervoso autônomo na ACP, né, e eu fiz uma relação entre o sistema nervoso autônomo e a sabedoria organísmica, né, e as pessoas diziam assim, Ana, isso não existe, para de estudar isso. Né? Então, é muito legal ouvir vocês falando isso e ver que a ciência toda caminha junta e a gente tem cada vez mais recurso para ajudar o ser humano. E Jana, você que está desenvolvendo, ou já desenvolveu, ou vem construindo essa clínica multidisciplinar, né? Você, como o Fernando estava falando, você tem algum homeopata na sua equipe? Não.
Não. Né? E a nossa Nutri também não é infantil. Eu queria que tivesse uma Nutri infantil especialicíssima nisso aqui, mas é difícil de achar, né? É uma nutricionista de adultos, ela nem atende criança. Não tem, a gente tem aqui 6 psicólogos, a Nutri, mas é de adultos, a fono e a psicopedagoga. Né? E ainda assim a clínica, como eu disse, né, uma clínica multiprofissional, porque a gente ainda não tem conseguido realizar atendimentos interdisciplinares, né? Mas esse é o meu sonho também, que a gente consiga atender junto, aliar metas, né? Com a fono eu tenho conseguido, né, com algumas crianças, alinhar metas, né? Então, eu vou ficar com a parte motora da fala e você vai trabalhar com a parte social da comunicação, né? A gente tem feito esse planejamento para auxiliar as crianças assim, de uma forma mais integral, mas não são atendimentos interdisciplinares, né? Como eu já consegui realizar quando eu trabalhei no centro de reabilitação aqui de Cuiabá. Então, eu atendia junto com a fisioterapeuta, eu atendia junto com a fono, né? Mas era atendimento no SUS, né? Pelo SUS. Sim. Mas desde que não seja junto, né? Mas esse trabalho, né, como o meu, que é cada um no seu, mas a gente trabalha junto, né? Mas se você puder trazer uma homeopata ou um homeopata, né, para sua clínica, ou até ter um contato com algum homeopata, nossa, vai ajudar Não, eu tenho contato, um homeopata muito bom aqui em Cuiabá. Muito Joia. bom mesmo. Joia. É isso, é confiança no profissional também, né? Na percepção que ele vai ter desse indivíduo. Mas eu vejo assim que a aceitação não é grande. Não, Não. não. Mas ajuda bastante. Quando eles começarem a perceber que esse trabalho conjunto leva mais e dá sabe, um boost, vai mais rápido o tratamento, eles vão começar a se abrir. E é isso que a gente estava falando, né? Não é difundido, né? Ainda está muito ligado à medicina tradicional, né? Que é uma pena. Pedro. Na minha experiência, Jana, talvez isso possa te ajudar. O que eu percebo é que quando os pais passam a confiar bastante no trabalho do psicólogo, eles tendem a arriscar um pouco mais as sugestões, né? Eu entendo que, assim, quando a gente atende criança, nós temos mais clientes, né? A gente tem a criança, os pais também são nossos clientes e a gente acaba que desenvolve com eles também essa escuta empática e compreensiva, mas dentro de um trabalho de desenvolvimento de habilidades para uma criança com TEA, também imagino que haja mais espaço com eles, que eles estão ali sedentos por alguma orientação. E aí, nem que seja como uma sugestão, isso com o tempo possa ser tentado também. Sim. Você falou de pais, eu lembrei de uma outra coisa importantíssima no trabalho que eu esqueci de dizer. Nas crianças que eu atendo com autismo, os pais participam da sessão, né? Porque eu já sei que para uma criança melhorar, ela precisa de 20 a 30 horas de terapia por semana. E não são todas as famílias que conseguem bancar, né? Porque é um custo alto. Então, eu tenho trazido os pais para dentro da sessão, né? Às vezes os avós vêm também, e eles vão ensinando como ofertar estimulação para que essa criança consiga desenvolver em casa, e assim a gente aumenta o tempo terapêutico da criança, né? Para um dia inteiro, né? 20 horas semanais, tá? De 20 a 30 horas semanais, não diárias, lógico, né? Mas quando os pais aprendem, né? Isso fica na rotina, no dia a dia, e tem sido uma experiência legal. Eu tenho visto que também tem dado um resultado bacana. Pô, genial, você está formando, né? Formando multiplicadores, né? E eu falo isso, eu falo, olha, eu sou psicóloga, mas você é meu coterapeuta, tá? Então você precisa fazer terapia em casa para que seu filho melhore, né? Eu não vou fazer isso sozinha, não. Eu não vou dar conta. Genial, Jana, genial. Ontem a gente falava do Danilo, né, sobre os familiares de pessoas surdas, a importância deles também terem o curso de Libras para fazer a inserção dessa pessoa surda dentro da sociedade, dentro da própria família, e meio que é a mesma coisa com a criança com TEA, né?
se a família ajuda, ela passa a ser coterapeuta. Se a gente conta a semana tem 168 horas. A criança passa 1 horinha com a gente, né? Então, se tiver mais disso na vida dela, tem mais, né? Como E comparando, né? chega aqui, Ana, de famílias que já vieram de outras terapias, que não sabiam nem o que estava sendo trabalhado com a criança, porque o profissional vem, tira da sala de recepção, entra na sala, foi tudo bem hoje. Foi tudo bem, tá, mas o que você trabalhou com meu filho? O que eu posso fazer em casa para ajudar? Né? E são inúmeros os relatos que eu recebo dessa forma. Mal comparando com o aprendizado de uma língua, né? Quando você tenta aprender língua na sua terra natal, a dificuldade é muito grande, que você vai numa aula, sei lá, uma 2 vezes por semana, fala 10 minutos e volta para a sua língua natal, né? Eu acho que aí, quando você faz isso, você propicia que a criança continue conversando, né? Continue, ela passa a ter o espaço para continuar conversando, treinando, né? Enfim, muito bom. Bom, a gente já vai a 10 minutinhos além do nosso tempo. Por mim, eu tenho a noite toda, eu posso ficar aqui até amanhã de manhã, mas eu não sei se todos podem.